Bem-vindos ao segundo episódio do nosso Café e Filhos. Hoje é um dia diferente. Primeiro, que estou só. A Cassi, minha sócia, minha parceira de bancada, teve bebê e tá em casa curtindo a Manuela. Então, eu vim com 4 amigas mães para contar um pouquinho das histórias delas para vocês e vocês chorarem, se emocionarem e entenderem um pouco mais desse mundo de mães. Eu vou apresentar para vocês. Eu tenho hoje comigo a Neia, a Dai, a Jéssica e a Fran. O nosso episódio hoje, a nossa conversa, o nosso bate-papo e o nosso café é para contar histórias emocionantes, histórias bonitas de pessoas fortes, mulheres incríveis que eu tenho aqui do meu lado hoje. Olha, já tô até arrepiada só de começar a falar sobre isso, porque eu sei da história, de um pouquinho do que vocês passaram e do que vocês vão trazer para as mãezinhas que estão assistindo a gente hoje e compartilhar conhecimento. E sucessos, né? Porque agora todas têm babies correndo dentro de casa, esperando na escola para buscar. Então, é isso. Espero que vocês sintam-se à vontade para contar, para compartilhar com a gente e com as mãezinhas que vão assistir. Neia, todo mundo que te conhece sabe da força que tu tem, da mulher forte que tu é. E tu tem 2 preciosidades dentro de casa. Conta pra gente um pouquinho como foi a tua trajetória, como que é hoje a tua vida com as crianças. Bom, obrigada primeiramente pelo convite, me sinto honrada e lisonjeada de estar aqui. Não é um assunto fácil, né? Mas é preciso ser falado até para levar conhecimento também, né, para outras mulheres que às vezes estão passando pelo que a gente já passou, né? Ou estão pensando em engravidar, já é uma forma de levar informação, porque é um assunto que acho que precisa ser falado, a gente não pode guardar só para nós. Eu sou mãe da Maria Clara, hoje com 7 anos, e do Heitor com 2 anos e 8 meses. Mas antes disso, eu tive 2 abortos, né? Começou lá de 2014 para 2015. Eu sempre sonhei em ser mãe aos 30 anos. Só que Deus tem outros planos para nós que às vezes não é o mesmo que a gente. E que às vezes a gente não entende o porquê, né? Completei 30 anos em outubro. Quando foi em novembro, já estava grávida. Então, até aí tudo ok, né? Com 30 anos, do jeito que eu tinha planejado. Só que já no primeiro ultrassom, fui fazer o primeiro ultrassom ali, já o médico que fez o ultrassom já olhou e viu que tinha só o saco gestacional. Tinha uma imagem, né, do saco gestacional, mas não tinha o embrião. Ele falou, olha, na época o médico foi bem, assim, seco na forma de dizer. Eu não acho, né, uma forma legal para uma mulher que está ali tendo seu primeiro filho, né, com todos aqueles sonhos, aquele misto de emoções. Ele falou, ó, não tem bebê. Mas para você existia, né? Você estava grávida. Esse era o teu sentimento. Aí eu falei, mas como assim não tem bebê? Aí ele falou, só tem um saco gestacional, o bebê não desenvolveu. Eu falei, doutor, mas será que não está muito cedo? Ele falou, vamos fazer o seguinte, daqui uma semana você volta e faz ultrassom pra gente ver se mudou alguma coisa. Aí eu saí da sala dele, fui pra sala da médica, daí que não era o mesmo médico, né? Vamos fazer ultrassom e outro era a médica que estava acompanhando. Ela falou, olha, daqui uma semana você repete. Na época a gente tinha uma viagem pra fazer, ia dar bem na semana que a gente já tá viajando. Eu falei, doutora, eu não vou estar aqui daqui uma semana. Ela falou, não tem problema, onde você estiver, você faz a ultrassom. E se tiver tudo ok, se não, eles vão querer te internar e fazer a curetagem. Você não aceita, né, que ela me falou. Nossa. Deixa a natureza agir naturalmente. Falei, beleza, aí viajamos. Uma semana certinho depois, eu marquei uma consulta, uma ultrassom, não voltei pro médico, onde eu fui, que tinha acontecido, que eu já... Só falei, tô grávida, vim fazer um ultrassom. Aí ele fez ultrassom e a imagem estava do mesmo jeito da anterior. Só tava o saco gestacional lá. Aí eu peguei, contei pra ele, falei, ó, eu já fiz um ultrassom antes, aconteceu isso. Ele falou, ó, o tempo que a gente mais cresce é quando a gente tá dentro da barriga. Se dentro de uma semana não evoluiu, não vai evoluir. Ele falou, vou te internar, igual a médica. A mesma coisa que ele tinha falado. Vou te internar, vamos fazer a curetagem. Aí eu falei, ó, doutor, não sou daqui, eu vou voltar pra minha cidade, lá eu converso com a minha médica. Aí retornei pra Lucas, conversei com ela achou melhor não fazer a curetagem e esperar a natureza agir naturalmente, como ela disse na época.
Eu fiquei 20 dias esperando esse sangramento descer. Quando esse sangramento começou, veio de uma forma muito grande, muito, sabe, um aborto, né? Sim, na verdade. E aí eu comecei a ter muita dor, eu lembro que foi numa segunda-feira. E aí eu ligava pra ela e ela falava que era normal, que era pra tomar Buscopan, que era normal. Quando foi na quinta-feira, eu não aguentava mais, procurei outro médico. Na época, o Dr. Caio, nosso saudoso Dr. Caio, né, que já faleceu. Ele me examinou, me internou e já fez a curetagem. Só que eu tive dois tipos de sofrimento. Eu sofri com o aborto, né, com a perca. Lá naquele momento em que você soube, 20 dias antes. E sofri com o pós também, porque eu tive muitas complicações. Eu digo que é bom a gente falar, até para muitas mulheres que acontece isso, não fica esperando a natureza agir naturalmente. E, na verdade, eu acho que isso é muito de mulher para mulher também. Porque, de repente, vai ter mães que vão ter experiências boas como agir naturalmente. Porque vai do corpo da pessoa, vai da experiência que ela tá vivendo naquele momento. Então, às vezes já vai liberar ali o sangramento, né? Só que eu quase perdi o meu útero por causa desse tempo que eu fiquei. Que eu fiquei mais de 20 dias esperando com aquela coisa ali dentro, com aquele bebê que não nasceu, com aquela placenta, com aquele bebê que não desenvolveu e, querendo ou não, me prejudicou. Aí eu tive sérios problemas com o meu útero, eu adquiri uma bactéria, o meu útero colou, fez sinéfia. Eu fiquei 7 meses sem menstruar e todo mês, quando vinha o período da menstruação, eu não menstruava, mas eu sentia dor que parecia dor do parto, sabe? Aquela cólica, aquela dor assim que eu ficava 2 dias encolhida na conta cama. de todo o sofrimento ali. Porque o meu útero ficou prejudicado, né? Aí engravidei de novo. 7 meses depois que eu perdi em dezembro de 2014 para 2015. Em julho de 2016 eu engravidei de novo e perdi de novo. Mesma coisa, foi fazer ultrassom, chegou lá, só o saco estacional. Só que na época já foi diferente, eu já estava fazendo acompanhamento com o Dr. Caio, né? Ele já detectou ali que não tinha batimento, já me internou e já fez a curetagem. Então, fisicamente, o segundo foi tranquilo por essa questão, porque já internou. Só que o psicológico já estava abalado do primeiro. São 2. Aí, poxa vida, 2. Aí eu lembro que na época ele falou: você não vai esperar eu perder o terceiro para ir atrás de investigar. Foi quando... Aí eu pensei, conversei com Deus. Falei, se for para me ter o terceiro e perder de novo, eu não quero engravidar mais. Porque quando você sonha ali com maternidade, é algo assim... Só que, né, todo mundo aqui sabe, só quem passou, né, para entender a dor da mamãe. Eu agradeço a Deus que no meu caso foi no início, né, não tinha barriga ainda. Porque eu imagino a dor de uma mãe que gera ali, tem muitas que perdem, né, já na reta final. Nós vamos conhecer um pouquinho da história da Jéssica daqui a pouco. Então, assim, agradeço a Deus por ter sido no início e agradeço a Deus na época pelo Dr. Caio, porque aí ele me encaminhou para fazer, né, a investigação. Eu já fui. Entre as investigações que ele me mandou, ele pediu para procurar um médico geneticista, que era para ver questão de genética minha e do meu marido. Como eu estava indo sempre para São Paulo, a gente pesquisou um médico lá em São Paulo, aleatório mesmo. Fui lá no Google e pesquisei uns, encontrei e marcamos uma consulta. Na época a gente fez os exames, não deu nada incompatível entre a minha genética e o meu marido. Só que ali tinha a mão de Deus também, porque ele falou, olha, eu vou te encaminhar para um doutor lá em Cuiabá, que é um amigo meu, que ele vai ajudar vocês. Daí, na época, ele ligou pro Dr. Cotec, da minha frente, falou, ó, tô te encaminhando pra uma paciente que é aí do Mato Grosso e tal. Ele foi muito humano, né? Porque ele simplesmente poderia falar, procure alguém. Não, e que coincidência também, né? Sim, lá ele conheceu alguém aqui. Conheci alguém aqui no Mato Grosso, que é o Dr. Cotec, que é da Clínica Life em Cuiabá. Ele é especialista em reprodução humana, então desde fertilização, inseminação. Sim, Aí o Dr. Cotec, já na volta, já marquei uma consulta, já fui com ele. Aí a gente fez alguns exames, aí foi onde primeiro foi tratar o meu útero, né? Que o meu útero, eu adquiri uma bactéria no meu útero. Eu tive que fazer daí 2 procedimentos para tirar aquelas sinéquias que o meu útero, só para quem estiver assistindo entender, o meu útero colou.
É como se o endométrio ali do útero tivesse colado e tivesse formado aquelas partes onde colou. Se eu engravidar de novo, eu ia perder Ia perder de novo, porque... eu tive que fazer alguns procedimentos para tirar aquelas sideques. E aí, tratamento com antibiótico fortíssimos na época. E até ele chegar ao veredito de que eu tinha trombofilia também, foi uma série de consequências, que foi esse problema no meu útero, mais a trombofilia. Aí, quando ele chegou no diagnóstico do meu problema, assim que a gente fez esse tratamento, daí ele me liberou para engravidar. Ele me liberou em janeiro daí de 2017 para engravidar. Eu fui engravidar em março daí de 2017, tomando daí a enoxaparina e mais um soro que eu tinha que tomar a cada 15 dias, que é um soro também usado em mulheres que fazem fertilização in vitro, que é o lipofungin, que eu tinha que a cada 15 dias em Cuiabá tomar esse soro. Que daí eu engravidei da Maria Clara em março, né, de 2017, tive ela em novembro de 2017, aí em 2022 eu engravidei do Heitor. Já, assim que eu engravidei, já iniciei as injeções e o soro, e aí tive o Heitor em 2016, 2022, que daí o mais legal disso tudo é entender que, assim, se você não tivesse ido atrás de pesquisar e entender, não era só a trombofilia naquele momento, né? Sim. Foi o que causou o primeiro. Mas depois você teve um problema maior por trás e teve que tratar para conseguir chegar. Na época, os antibióticos que ele me passou era antibiótico com 1.000 miligramas. Nenhuma farmácia de lúpus queria me vender na época. Porque a bactéria que eu adquiri no meu útero, como decorrência desse problema que teve, era muito forte, e só antibiótico fortíssimo curava. Eu fui em todas as farmácias daqui. A única farmácia que vendeu para mim era lá no Teste de Júlio, uma farmácia que tinha. Eu fui com a receita de farmácia em farmácia. A última que eu fui foi lá no Teste, que eu nem sei se ainda tem essa farmácia, que o rapaz conseguiu fazer o pedido aí dos antibióticos para mim. Era 5 tipo de antibiótico de 1.000 miligramas, que eu nem sei se... Nunca vi ninguém tomar um antibiótico forte desse. É verdade, Mas valeu a pena. Sim. Todo o sofrimento, todo o sacrifício. Né? Hoje eu tenho os meus, graças a Deus, lidando de saúde. E isso que importa. Hoje eu olho para trás, né? E vejo tudo que eu passei. Foi porque tinha que passar. Não fui mãe aos 30, mas fui mãe aos 33. E ótimo, né? Depois aos 37. Exatamente. E essa história é legal pra gente levar pras mãezinhas de casa, porque a trombofilia é bem comum. Eu nunca tinha ouvido falar. E hoje, quando eu converso com as pessoas, quantas mães passaram e passam ainda por isso, né? E às vezes precisam esperar a perca, esperar por vários momentos como esse, para ir atrás de entender o que realmente tem, né? E eu confesso que se eu estiver errada, me corrijam, que eu nem sei se a gente pode fazer algum tipo de exame antes, tipo, para não precisar passar por isso, sabe? Na minha opinião, eu acho que deveria ser obrigatório no pré-natal. Tipo, a primeira coisa, né? Só que também tem uma questão de que dá alterado na gravidez. Não dá o mesmo resultado você fazer sem estar grávida, porque tem a trombofilia adquirida, que é a que você adquire quando você está gestante, e a trombofilia hereditária, que no meu caso a minha é hereditária. Eu tenho ela. Você tem ela. Eu tomo AS, eu continuo o tratamento, eu tomo AS pro resto da vida. A minha é hereditária, mas tem pessoas que só adquirem, na caso da minha cunhada, é na gestação. Entendi, entendi. E aí não há o que ser feito, né, pra descobrir isso antes. Nossa, como é complicado, né? Porque às vezes você vai precisar passar por aquilo pra conseguir descobrir que você tem, né? Legal. E não é um exame, eu não sei hoje como que custa, né? Mas na época não era um exame muito barato, não. Hoje em dia eu acho que deve estar mais acessível e tudo mais, justo porque, como eu falei, né, parecia uma coisa que você não se ouvia falar, e agora muitas mulheres passam por isso. E muitas mulheres perdiam seus bebês e também não sabiam. Não sabiam por quê, né? Exatamente. É o normal, né? É o comum, mas não é normal. É o comum, mas não é normal, né? Daí, o teu caso é trombofilia também? Adquirida e hereditária. E as duas? E aí, no decorrer de toda a investigação, todos os exames, tem uma mutação genética que o meu corpo ele não aceita implantar o óvulo ali. É como se ele entendesse que é um corpo estranho e ele quer isso aí. E aí, por isso eu também. Mas conta então pra gente como que foi o teu. Então, a minha trajetória, ela, assim, foi muito rápido as coisas. Porque
26 anos, né? E comecei. Não queria casar, casei com meu marido. Falei assim: agora a gente tá com uma vida mais tranquila, vamos tentar engravidar. Engravidei, contei pra família, acho que foi a pior parte. Acho que pra mim foi assim, muito difícil. Foi aprendido você contar pra família. Nossa, primeira neta, e Nossa. isso. E aí, daqui 2 semanas, 3 semanas, perdi. Aí você tem que lidar com a sua dor. E com a dor E dos você também tem que saber outros. acolher a dor do outro. Porque no meu caso, eu tava com 10 semanas. Eu já tinha feito os exames, tinha batimento, tava lá, tudo formadinho, bonitinho. Um dia pra noite, acordei de manhã com um sangramento leve. Experimento que tava normal. Passou-se 2 dias, aí começou a aumentar. Fomos no hospital, aí fui fazer a ultrassom. Já não tinha mais. Não tinha. E eu falo assim, as pessoas hoje que mexem com saúde, principalmente na parte da obstetrícia, tem que ter um tato, Um cuidado, né? porque você fala, porque você não sabe como que tá aquela pessoa que tá ali na sua frente. Eu não posso chegar em vocês, descarregar uma notícia ruim. Apesar de ser tão normal pra eles, porque passam por isso diariamente, mas pra aquela pessoa não é, né? E a gente tinha já visto o bebezinho ali, no dia me deu mexidinho, depois nada, não tem batimento. E o pior, acho que a pior frase pra mim foi o seguinte: eu chegar no consultório da profissional, se é que a gente pode falar que é um profissional, e a pessoa fala assim: se você quiser ficar aqui no hospital, você vai abortar. Se você quiser ir pra sua casa, você vai abortar do mesmo jeito. Aí você escolhe. Como que você vai... Na hora assim, eu fiquei sem entender, sem reação. Assimilando. Né? E aí meu marido falou assim: não, então a gente vai pra casa. E aí você foi esperar o natural. Acho que foi a pior semana da minha vida. Porque eu ficava assim. Que você já sabia que a perca tinha acontecido e tava ali esperando. Da mesma forma que a Neia. Você espera a morte, né? E aí eu fui pra casa e eu não queria contar. E aí você fica no canto. E você sabe que como você reage. Eu não tinha reação pra chorar, mas eu também queria chorar. Não tinha reação pra contar. E aí, num determinado dia, eu falei assim, E o pior de tudo, eu já tinha comprado parte do enxoval do Berlim. Nossa, você foi rápida, né? Em São Paulo. Então eu aproveitei porque eu tava numa fábrica. Do jeito que eu queria, de linho, coisa mais linda e tal. Eu olhava pra cima do guarda-roupa. Minha criança partiu. E aí, nesse dia, eu lembro como se fosse hoje que eu fiz uma oração. Falei, Senhor, porque assim, o meu prazo foi 7 dias. Se o seu corpo não expelir, você volta aqui e a gente vai internar. E eu tinha justamente o medo da curetagem, por conta da SINEC, a cicatriz, depois ficaria bem pior. E aí, nesse dia, eu tive o bebezinho na casa. Era meia-noite, eu acordei com muita dor, muito cólica, eu fui no banheiro e aí meu corpo saiu. Acho que ali pra mim foi assim, eu fiquei sem chão. Aí depois do período, voltei pra terapia, graças a Deus faço terapia, porque essa é uma carga muito pesada, acho que Sim. E a família da gente também não tem uma estrutura pra lidar com isso, né? A gente não sabe nem o que dizer, né? Nessas horas para as pessoas. O que eu mais ouvia e o que mais me doía era: você é nova, Você vai ter de novo. você vai ter de novo. Calma, vocês são novos, vocês vão tentar de novo. A gente sabe que a gente é nova, a gente sabe que a gente pode tentar de novo, só que aí o meu sentimento. E o desejo? E aquilo que tudo que a gente faz? Porque quando vocês descobrem, não isso de que, meu Deus, estou grávida, mas meu Deus, estou grávida, né? E aí depois eu engravidei de novo, perdi de novo. Pela segunda vez. Aí em 2023, eu engravidei em outubro. Fiz os exames. Até a sua terceira gestação? Não, na segunda gestação eu comecei a investigação.
Assim, como a Néia. Na Como a segunda, Néia. falou, não pode ser normal. Vamos... Fez exame genético, né? Assim, Uhum. exames que a gente nem tem noção que existe. Na época eu não E sabia. eles são tão Não, simples, é muito simples, são exames muito simples, muito básicos, assim, que deveria existir não. para todo mundo. Uhum. E aí dava positivo, aí elevados resultados, faz daqui 3 meses. Eu ia lá, fazia, chegou o veredito, a doutora Paula me encaminhou com um hematologista em Cuiabá. Ó, você tem a trombofilia adquirida e a hereditária. E mais essa mutação genética que seu corpo só absorve 40% da vitamina que você ingere. Então, a partir de agora, além de você se cuidar nessa parte hematológica, a parte nutricional você vai também ter que fazer. Uhum. Porque meu corpo não absorvia, então não conseguia. Não tinha nutrientes implantar. suficientes, né? Uhum. E aí foi acontecendo as coisas, eu fui fazendo acompanhamento, aí você começa. Mas esse ano já tinha perdido 2. Aí você cria a esperança, né? Não tô no caminho certo, agora eu já sei o que eu tenho, tô fazendo todo o acompanhamento, vai dar certo. Engravidei de novo. Me lavei, cadê? Não tinha estado gestacional, não tinha embrião, e eu com os resultados do beta só subindo e não tinha nada. Na terceira gestação, Terceira. não tinha nada. Porque na primeira você chegou a 10 semanas e na terceira nem... E aí não evoluía. Minha gestação não evoluía. Mesmo já tomando medicamento. Mesmo tomando medicamento, mesmo tomando as injeções, não evoluía. Uhum. Passou, né, veio a menstruação, depois de 15 dias, eu refiz os exames de gravidez, aí tava tudo negativo. No outro mês de novo. Aí eu falei pro meu marido, não, pera. A partir de agora, não Quarta gestação. eu falei, não, eu não vou tentar mais, não quero mais, vou me preparar, vou pôr um dia e a gente vai seguir a vida. Né? Porque assim, meu emocional tava enfrentado. Uhum. Não tinha mais, né? Eu já engravidava assim, vou perder. A tua cabeça já estava condicionada àquilo também, né? E como Eu já pode, nem né? contava. Sim, eu sei o que aconteceu acredito. com você depois, quando você engravidou da sua menina, né? Tipo, eu só respirei tranquilo na hora que ela saiu da minha barriga. Tipo, você acha o tempo todo que enquanto tá ali, você vai perder em Ainda algum tem. momento. Em algum momento você acha que vai. Tinha dia que ela mexia um pouquinho menos. Eu entrava em desespero. Uhum. Eu tinha que ir em algum lugar fazer uma ultrassom pra me ver. Eu já saí daqui pra baixar lá em Cuiabá, de não conseguir horário aqui, de começar a ter um pouquinho de sangramento, correr pra Cuiabá, só fazer um ultrassom. E a gente fica no desespero, assim, Dá parece que já vai acontecer o pior. Você já fica esperando o pior. Não é que você pensa no pior. Só que assim, é uma trajetória tão Tão dolorida, né? dolorida, um caminho tão tortuoso, assim, que você fala, meu Deus, não vai dar certo. E aí, na quarta, eu já só falei, não, chega. Deu o que tinha que dar, a gente já viu que não dá certo. Tomei todos os remédios, tomei as injeções, fiz tudo. Também tomava esse soro. Uhum. Todos os dias. É por causa dessa questão da. Ele entende que o bebê é um corpo estranho, né? E assim, veia do braço, que me estoura a veia, muito fácil. Eu falei, não vou ficar água parada. E aí entrei em obra na casa, esqueci. Dizem que obra chama bebê. E é verdade. Em novembro de 2023, minha menstruação atrasou. Falei, não pode ser. E você tava de DIU. Eu tinha feito os exames, eu tinha feito o pedido e já tava esperando. Tá. Não tinha colocado. Não. Já pensei, meu Deus. Falei, não pode ser de novo, né? Falei, não vou fazer esse exame de gravidez. Deixa as coisas acontecer do jeito que tem que E você acontecer. não foi fazer exame. Nas primeiras 2 semanas, não. Aí eu fiquei com a menstruação tranquila. Acho que agora eu vou fazer, porque senão é irresponsabilidade da minha parte. Cheguei lá, tava com um resultado muito baixinho. Falei, não tá evoluindo de novo. Eu mandei pra minha ginecologista, a doutora Paola, um anjo na minha vida, assim, que eu não sei nem como agradecer tudo que ela fez por mim. Sempre temos os anjinhos, né? Cada um tem um anjo Ela na foi sua um anjo vida. na minha vida. E ela falou assim, olha, daqui 2 dias, você repete de novo. Era um final de semana, aí você fez meu coração na mão. Na segunda-feira eu fui lá e As aulas repeti. não passam, Não né? passa. Repeti,
tava lá em cima, eu mandei pra ela, ela falou, nossa, tá gravidíssima. Já começa no remédio, não esquece nenhum dia. Aí já comecei e tudo mais. E aí a gestação, acho que com 12 semanas eu fiz a primeira morfológica dele. E aí nós fomos em Sinop, porque aqui a gente não conseguia vaga. Achamos um médico em Sinop. E aí ele falou que ela teria uma carbotatina. Ou alguma assim, porque tinha dado alterado. Na morfológica de 12 semanas, Isso, a primeira. que é a primeira, né? Uhum. E ali meu mundo caiu, porque ele falou como se eu estivesse falando aqui com vocês. Eu tive o azar de pegar esses tipos de profissionais. Depois de toda essa trajetória, ainda ter que lidar com esse tipo de coisa. Daí eu não sabia o que eu fazia. Minha mãe na recepção, meu marido do meu lado. Como é que você vai dar uma notícia dessa? Na minha cabeça eu já vi. Não, então vamos voltar e vamos procurar exame, vamos saber o que ela fez. Já sabia que era uma menina? Não. Ainda não. Não, eu sabia. Ah, sabia? Eu sabia. Porque com 8 semanas eu fui lá, fiz o exame, eu queria saber, não foi segredo. Assim, porque a gente fica com tanto medo. Sim. Que a gente não quer fazer tanto alarme. Mas você quer viver o momento da gestação, né? Mas você também não quer deixar de viver as emoções. Sim, com certeza. E aí, quando a gente chegou lá, esse exame, tá alterado e tudo mais, eu falei, nossa. Aí ele já começou a me pôr medo, né? Porque assim, aqui no Mato Grosso a gente não tem nenhum hospital referência, só em Curitiba. E a minha psicóloga tinha uma bebezinha em Curitiba na época. Porque ela também teve cardiopatia. Uhum. E aí a cabeça da mãe começa a ver coisas. E aí eu falei pro meu marido, falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra casa, segunda-feira a gente vê o que a gente faz. E nesse meio tempo, eu liguei pra minha avó. Um anjo na minha vida, uma senhorinha muito de oração. Falei, vó, aconteceu assim, assim, assim. Ela falou assim, minha filha, não se preocupe. Porque o Deus que eu sirvo, ele vai pegar um milagre, você vai... E aquilo assim me encheu com uma esperança tão grande. Porque eu falei, vó, eu esperei tanto. Eu tô tentando, eu tô fazendo tudo certo. Eu não tô conseguindo. Eu só falo assim, não tem que ter controle sobre a situação. Porque Deus sabe todas as coisas. Exatamente. E eu vou pro joelho. E ela vai ter com muita saúde. E eu falei, tá bom, né? E eu tentando marcar uma morfológica nova, porque você fica assim, sem acreditar. Querendo ver uma segunda opinião. Sim, né? Mas tudo bem. Como eu falei pro meu marido. Acontecendo comigo. A minha família não tem isso. Apesar que na época, assim, eu não me assimilei, a minha mãe já tinha ficado na UTI por conta de trombose, então... Não assimilou aquilo a tira, né? Sim, é natural, né? E aí, eu falei pro meu marido, eu falei assim, vou procurar uma segunda opinião. Eu não vou aceitar isso diagnóstico. Eu preciso... E se a minha filha tiver aqui com um problema, alguma coisa, um ser especial, eu sei que ela vai vir pra mim. Sim. Mas eu não vou aceitar perder ela e só ter uma opinião. Eu vou lutar. E assim, meu marido, ele foi um porto seguro. Eu acho que muitas mulheres precisam, que seja mãe, que seja uma amiga, mas você precisa ter alguém que tá ali firme. E eu consegui a doutora Vanessa Lucion. E ela tinha um horário na segunda-feira, porque uma paciente tinha desmarcado. Eu falei comigo, 8 horas aqui no sorriso. Um anjo. E ela começou a atender uma outra paciente no dia e começou a demorar. Ela demorou 2 horas. Eu falei, mas daqui eu não quero sair, você não preciso sair. E aí foi minha vez, eu entrei e tudo mais, e ela me explicando, olha aqui os dedinhos, e aquilo no coração. Só se encher de esperança, sabe? Uma esperança assim, tudo bem. Ela falou assim, agora a gente vai tirar umas medidas aqui que é muito importante. Mas você não tinha contado Não pra ela nada, não falei nada. Falei assim, Uhum. eu já fui. Deus vai me provar. Eu vou ficar tranquila e eu vou ver. Ela falou, sua filha é perfeita. A única vez que eu consegui ver o rosto. A única vez.
Essa filha não tem nada. Olha aqui a luquinha dela, tudo certinho. Coração, o estômago dela tem inflamação. Quando eu termino, doutor, eu vim aqui por conta desse exame. Ela falou, não, mas não é o mesmo bebê. Eu falei, é o mesmo bebê. E eu fiz sexta-feira. Deixa eu ver se eu entendi, Dai. É que eu surtei agora. Sim. Você tem um resultado, um exame comprovado. Disso. Não é um erro médico. Não. Tá lá as medidas. Você tem um milagre dentro de casa. E quando ela falou assim, não é o mesmo bebê. É o mesmo bebê. Que a gente foi e fez um sinal. Na sexta-feira. E esse é o exame da minha filha. Ela falou, não pode ser. E ela assim ficou. Não, nem ela na hora não acreditou, né? Uhum. E eu, quando eu saí lá, eu liguei pra minha irmã. Falei que bom. Você viu ele funcionou. Que A oração, né? oração de volta. Ela falou, eu sabia. E quando você entrar aqui na minha casa, eu vou pegar ela no colo e eu vou agradecer a Deus. Amém. Porque ela vai vir com saúde. E aí, nesse período que foi passando, e eu precisei de outras intervenções de medicamentos, que eu comecei a ter a pressão elevar muito rápido. Uhum. E aí, nas últimas semanas, eu fui fazer o cardiotopo dela um dia, e aí o batimento dela tava super alto. A filha dele tá com 36 semanas, eu já pensei fazer com 36 semanas. E aí eu fui, um dia sim, um dia não. Aí nos últimos, depois de 2 semanas que eu tava indo, eu tava indo todo dia. Eu falei, eu preciso manter ela pelo menos até 38 semanas dentro da barriga. Uhum. E aí no último dia que eu internei na segunda. Não lembro bem que data, porque minha mente é ela. Deu muito alterado os batimentos dela. E a doutora Paola me tranquilizou, falou, não, amanhã ela vai estar fora. E aí, no outro dia, ela veio, super pequenininha, 47 centímetros, 2,9 kg. A Maria Carmen serve 46 centímetros. Você pega essas fotos, não. Vai quebrar, né? Será que é de verdade? Meu ensaio gestante, eu tive que fazer com 9 meses. Parecia barriga. Eu não tinha barriga. E a Betina tá lá em casa. Um amor de criança. Qual que é a idade que ela tá? 9 meses. Aprendendo as coisas, descobrindo, eu olho pra ela, não acredito. É um verdadeiro milagre, né? Porque Aí, depois de 4 gestações. Eu sempre quis falar assim, porque é o que a Neia disse. Muitas mulheres têm problemas que não sabem. Passa por tanto sofrimento desnecessário, tanta coisa desnecessária, assim, que... Eu acho que tinha que ter um programa. Ah, não, você não pode esperar 2, 3, 4 abortos para você começar uma investigação no primeiro. Pelo menos os exames simples, porque tem exame que já aparece ali de primeira. Uhum. Mas, infelizmente... E é a realidade de muita gente, né? Infelizmente, acaba esperando pra fazer isso quando já tá lá no segundo. Ah, não, 2. Não pode ser verdade, né? Então, vai atrás. Mas, realmente, Tinha a minha 5ª gestação. 5. Depois de 4 tempestades, ela veio. Mudando tudo, mexendo tudo. É assim mesmo, né? Mas que legal, que bom. Agora ela tá aí pra levar alegria pra todo mundo, né? Casa cheia. E a sua avó é bisa dela. Bisa. Olha que bênção na vida ter uma bisa, né? Aí minha mãe veio pra me ajudar também, porque eu tive baby blue. Que é uma coisa também que eu não conhecia. Até ter. Uhum. Que é um medo surreal que você adquire. A gente estava conversando sobre isso, né? E eu não conseguia. Chegava às 5 horas da tarde, eu fechava as cortinas, porque eu não conseguia ver o dia cair. Como eu vou chorar? Só que, viu, você me contou, não sei se ela me permite, ela me contou esse dia na loja, que a psicóloga teve que entrar no centro cirúrgico quando ela teve neném, que ela achou que iam roubar a neném dela lá no Eu centro tanto cirúrgico. medo de perder ela que a psicóloga falou assim: olha, fica calma,
Meu marido tinha que ficar na janelinha, eu tinha que olhar pra ele. E não podia... As pessoas tinham que estar no meu campo de visão, senão eu começava a entrar em pânico, com medo de perder ela. É que você teve tantas percas antes que aquilo já te deixou traumatizada, né? Então... Mas é real mesmo, né? Esse medo que a gente tem de perder coisas, né? Meu marido falou um anjo que ele não conseguia trabalhar. Eu imagino. Se ele saísse, eu começava a entrar em desespero, de ficar sozinha. Minha mãe lá, mas assim... Ela me dando todo o suporte na casa. E eu olhava pra mim e falava, meu Deus, se acontecer alguma coisa, eu não vou saber como agir. E hoje, como você é com relação aos olhos? Você deixou ela pra vir pra cá? Olha, se for com a minha mãe ou com o meu marido, eu fico tranquila. Mas assim, se for qualquer outra pessoa, eu não consigo ainda deixar pessoas desconhecidas pegar. Porque também já aconteceu alguma coisa. Mas é algo que você tá tratando, que você tá cuidando, então isso vai passar. Eu acho que o medo de você perder é tão grande que você... Hoje eu tô menos paranoica, mas eu fiquei uns 3 meses em casa, eu não deixava ninguém chegar, porque se alguém chegasse pra pegar ela, eu tinha que usar máscara de passar álcool, ficar de longe, não pegasse, se de preferência não pegasse. Porque assim, eu tinha medo dela ficar doente. E que são coisas naturais, ela vai ficar, tudo mais. Mas assim, é uma coisa que quando a gente passa por muitas perdas, assim, a gente tem que ter um suporte emocional, um suporte psicológico muito grande. Exatamente. A história da Jéssica, ela é um pouquinho diferente, porque a perca dela já foi mais difícil, né? Foi maior, então... Conta pra gente agora, Jéssica. Eu fui mãe pela primeira vez aos 16 anos. Então, hoje eu tenho uma filha já de 16 anos. E aí, como eu fui mãe muito nova, então, assim, por muito tempo não pensei em ter mais filhos. Em 2022, uma surpresa, eu descobri que estava grávida. A Lívia já estava com 14 anos, então eu levei um susto, assim, de meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Vou começar tudo de novo. Enfim, passado o susto inicial, era uma gestação que eu passava muito mal mesmo. Emagreci 10 quilos, assim, de cara, que eu passava muito mal. E aí a gente fez os exames iniciais, tudo certo. Eu tinha assim, como se fosse uma sinusite de recorrência. Então, alguns exames eu não consegui fazer de cara. Fiz ultrassom, tava tudo certinho e tal, mas alguns exames eu não consegui fazer de cara porque eu tava tomando antibiótico. Por conta dessa inflamação, essa infecção que eu tinha, que era como se fosse uma sinusite. Bastante íngua na cabeça e tudo mais. Aí, tava, assim... Tratava, mal terminava, já começava de novo e a gente, né, naquela euforia e aquela loucura. Porque naquele momento era normal, né? Até então eu não tava esperando nada, assim, de mais grave. E eu não tinha nenhuma condição física, tipo, não era que nem no caso de vocês, que já tinha acontecido, que era um problema de saúde, eu não tinha nada. Então, já tinha uma gestação saudável, né, o que te leva a crer que tá tudo bem, né? Exato. Aí, com 10 semanas, comecei a sentir muita dor abdominal. Foi até a noite. A gente correu para Sorriso, para ter um atendimento mais rápido e mais preciso. E aí eu fui surpreendida com a notícia de que eu estava com apendicite inflamada. E é cirúrgico. O apendicite não tem o que fazer. Existe outra opção, né? Se ela estourar, é infecção generalizada. Então, ali a gente já começou num dilema, porque o médico, ele tentou me poupar, mas ele foi muito claro com o meu esposo, que falou, olha, são 2 situações, a gente faz anestesia geral e cirurgia por vídeo. A cirurgia por vídeo eu consigo limpar melhor, mas a anestesia geral é mais complicado numa gestação, porque descompensa tudo, né? A gente tem que cuidar de muitas coisas. Ou a gente pode fazer a hack, cirurgia, cortar, tirar fora, mas assim, ela tá grávida, daí ela tá com um corte, a barriga começa a crescer, então assim, é uma decisão que você vai ter que tomar com ela agora. Daqui eu tenho essas 2 opções e tem que fazer. Aí já começa o dilema, né? Aí eu falei, não, qual que a recuperação é melhor?
que não vai acontecer nada. Eu acredito nisso, que não vai acontecer nada. Qual que é a recuperação é melhor? Não, é por vídeo. Então vamos fazer por vídeo. Tive que fazer a cirurgia em emergência, assim. Foi feito logo no outro dia, já foi feita a cirurgia. E aí, por conta da cirurgia, teve um descolamento de placenta. Né? Mas até então não era nada muito grave, era um descolamento pequeno. E eu fiquei de repouso. 10 semanas de gestação. 10 semanas de gestação. Ali a gente ia acompanhando, daí semanalmente, por conta desse descolamento, e eu continuando passando muito mal, muito mal. Aí eu tava com os antibióticos da cirurgia, então os exames, alguns eu também não poderia fazer ainda. Porque dariam alterações, essas isso. coisas. Aí finalizando, passando uns 15 dias de recuperação ali, até porque eu tive que ficar com dieta líquida, né? Não podia comer nada e tal, porque o apendicite fica no intestino, é o final do intestino, na verdade. Aí fomos para os primeiros exames. Então, ali naquele momento, eu ainda tinha o descolamento, mas ele não estava evoluindo. Então, e o bebê estava crescendo. Então, ele estava proporcionalmente ficando Menor cada vez. Então, o médico falou que quanto a isso era tranquilo. Eu ficava de repouso por uma questão de cuidado mesmo, mas não era nada que interferia na gestação. Aí, para minha surpresa, lá pela 14ª semana, quando eu saí os primeiros exames, eu descobri que tinha toxoplasmose. Aí o médico falou, não, fica tranquila, às vezes você adquiriu isso muito antes, e aqui, né, tá aparecendo que você teve já, vamos fazer o exame para ver quando que você adquiriu. Então, se você adquiriu dentro de 16 semanas, aparece. E como eu tava com 15 semanas, então iria aparecer se eu contrair na gestação ou não. Ali parecia que cada vez que a gente pensava, não, agora acontecia mais alguma coisa. Quando saiu o resultado do exame, foi adquirida na gestação. Outro assim, a gente fica destruída, né? Preocupada e tudo mais. O Google não ajuda. Eu tenho essa época, eu já tinha parado de pesquisar. Eu tive incidência de hepatite. Por conta dessas mudanças genéticas, meu exame de hepatite parecia que eu tava com a hepatite na gestação. E aí eu fui fazer pro Google. Pronto, né? Tu foi pro Google, já era. Você, a mãe, a família inteira. Até os cachorros. Todo mundo. E aí eu fiz também essa pesquisa, mas aí lá apareceu que eu tava com os anticorpos de muito tempo e tal. Que não era o teu caso, porque o teu foi... O meu foi adquirido na gestação. E aí o médico, muito querido também, sempre muito tranquilo, sempre me tranquilizando muito, ele falou, Jéssica, olha, é assim. O negócio é o seguinte, a toxoplasmose, no primeiro trimestre, a chance de passar para o bebê é muito pequena. Tipo, 10%, muito pequena. Mas se passar é muito grave, porque ele está desenvolvendo. No segundo trimestre, já aumenta a chance de passar para o bebê, mas ele já está formado então né? Não vai acontecer nada demais. No último trimestre, vai passar para o bebê. Mas não vai acontecer nada, porque ele já tá tudo certo com ele. E aí a gente começou o tratamento para toxoplasmose. E eu até, uma coisa que eu não sabia, eu nem sei se as pessoas têm conhecimento disso, mas a toxoplasmose, ela é considerada, ela é tipo assim, controlada pela parte de zoonose do município. Então não é uma medicação que você encontra em farmácia. Não tem para comprar. Eu tive que ir num postinho, levar meu exame, encaminhar, para daí eles pedirem uma requisição para a prefeitura comprar essa medicação para mim. Nossa! E tudo demorado. Não, até que foi rápido, assim. Dentro de 3 dias eles resolveram, eu tava com a medicação. Nossa, que legal. É importante a gente saber, né? Eu não tinha isso. Mas a medicação é horrorosa, gente. Passa muito mal, muito mal, muito mal. E eu teria que tomar a gestação Era de tomar mesmo. Era de tomar mesmo. Era comprimidos. Mas ela dá muita náusea, a boca fica espumando, era horrível. E eu já tava assim. Aí já tinha os enjoos da gravidez. Eu fui premiada. Eu gabaritei todos os enjoos. E aí, enfim, ele falou assim, ele marcou, a gente tinha marcado em Cuiabá para fazer um exame chamado amniostese, acho que é uma coisa assim, que você tira o líquido para ver se o bebê estava contaminado ou não. É o líquido amniótico mesmo?
Aí ele falou, mas fica tranquila, tipo assim, você adquiriu no começo, provavelmente a chance de ter passado por ele é muito pequena, 10%, então fica tranquila, vai dar tudo certo. E aí no decorrer, quando eu tava esperando esse exame, eu tive um episódio de muita dor de cabeça mesmo, não conseguia abrir o olho. E o médico achou por bem eu consultar um oftalmo, porque a toxoplasmose ataca a visão e muito rápido. Em 48 horas você perde a visão, eu nem sabia disso também. O parasita fica no corpo o resto da vida, então ele pode ativar a qualquer momento. Uhum. Então, como eu tinha muita dor de cabeça, ele falou, vai ver. E me examinar também. Então eu fui, o oftalmo viu, falou, não, tá tudo certo, não tem nada. Vai no seu médico, ver o que ele consegue te ajudar com essa dor de cabeça, né? Pra você conseguir ter um pouco mais de conforto. Quando eu cheguei lá pra examinar, pra ele me ver e tal, a gente conversou, ele foi passar aquele que ouve o coração? Uhum. E não ouvia nada. E ele mexia pra lá. Tava de quantos minutos? Eu tava de 17, eu acho. Não ouvia, isso já era tipo meio-dia. Ele falou, corre no hospital. Corre lá, vou ligar lá, vou pedir pra te esperar. Aí eu fui, cheguei lá, a menina tinha acabado de sair pra fazer o almoço dela. A menina que faz a ultrassom, que ia fazer. Aí ela falou, volta depois do almoço, a gente vai te atender no primeiro horário. Aí eu fui pra casa, assim, entrei no carro chorando, tudo, e falei pro meu marido, não pode ser, né? Aconteceu tanta coisa, tem alguma coisa de errado, isso aí não vai ser nada. Fui pra casa, não consegui almoçar, lógico, voltei, fiz o exame, fui fazer ultrassom, e a gente percebe, né? A gente não tá ouvindo nada, e ela respirando fundo, ali eu já sabia que ela tava só tentando um jeito Então, pra me falar. né? Você já tinha descobrido o sexo? Sim, era um menino. E aí, enfim, ela falou, olha, mãezinha, não tem mais batimentos pelo exame que já tem uns 2 dias. Então eu vou entrar em contato com o seu médico, ver se ele quer conversar com você, ou se ele quer que te interne, o que vamos fazer, né? Aí o médico falou, não, libera ela, eu vou conversar com ela e a gente vai internar amanhã. Saí de lá, vim no consultório, ele conversou comigo. Por conta do período que eu já estava, eu precisava fazer indução, então não tinha como... Não é o processo normal da curetagem, né? Porque o bebê já tava de 17 semanas para 18, então Isso. tava pronto, né? Eu tinha que fazer a indução do parto, que era o meu maior medo. Eu falei pra ele, ai não, me apaga, me desmaia 1 semana, e a hora que eu acordava tinha passado tudo isso. E ele falou, não, Jéssica, não tem, infelizmente não tem outra forma. Vai ter que fazer, até porque corre risco de infecção, então a gente precisa fazer isso quanto antes. É uma medicação que você toma, né, para induzir o seu corpo a entrar em trabalho de parto. No outro dia eu internei, comecei o protocolo, fiquei 22 horas em trabalho de parto. Meu Deus. Eu não aguentava mais, assim. Até que uma enfermeira falou assim pra mim, mãe, solta, deixa. Não tem mais como você manter ele aí dentro. Depois que ela me falou isso, assim, acho que no total deu 1 hora, assim, eu consegui evacuar. Dali a gente foi pra sala de cirurgia fazer a curetagem, né, fazer a limpeza e tudo. Ele já tava formadinho, na hora eu não consegui ver, não consegui pegar, mas tava formado. Ele tinha já a cabeça, assim, um pouco roxeada, porque ele já estava formado, mas ele não tinha pele, assim, né? Uhum. E ali ele falou que provavelmente ele teria problemas neurológicos muito sérios, porque estava cometendo o cérebro. Não tinha deficiência física, estava já formado, mas teria problemas neurológicos, provavelmente, porque estava cometendo o cérebro, a infecção. E aí a gente fez a curetagem, foi para casa, eu fiquei destruída, arrasada. Mãe é mãe, né, gente? Não importa. Não importa o se tem uma tempo, né? semana, se tem um dia, se tem Se foi planejado. mãe é mãe. Ali, daí depois, eu fiquei muito mal mesmo. Ao ponto que eu pensava assim, gente, não consigo sozinha, eu preciso de ajuda, senão
senão não vou conseguir. Na época eu procurei ajuda psicológica, mentoria, encontrei uma mentora na internet. Inclusive já fiz algumas lives com ela, que ela me ajudou muito, assim, ela tem um protocolo que ela só atende mãezinhas que tem problema para engravidar, ou que não tá conseguindo, ou que perdeu, enfim. Várias atividades de reprogramação mental e formas da gente conseguir honrar aquele bebê, porque o que mais me doía eram as pessoas me falando que eu ia ter outro, que eu podia engravidar de novo. Sim, que é o que a Dai também falou, né? Que a pessoa que fala normalmente, ela não tem noção de que ela tá machucando aquilo, né? Não é uma maldade. A pessoa tem que tentar acolher. Mas assim, cara, isso não estraga na gente, assim. Porque cada bebê é único, né? Tudo bem, se eu engravidar de novo, você engravidar 10 vezes, mas assim, esse... Eu perdi. Tudo que você tinha passado, né? Tudo que você passou desde o início da gravidez, tipo, era pra ser assim, cara, ele sobreviveu a apendicite, ele sobreviveu a tanta coisa, e aí... entendeu? E aí... Enfim, com muita ajuda, ela me ensinou várias ferramentas. Então, o meu marido também foi um apoio ali enorme, gigantesco. Ele entendeu muito rápido o que estava acontecendo e como que ele precisava me ajudar. Então, eu sou uma pessoa que sou muito de simbologia. Eu preciso ter alguma coisa, um símbolo, alguma coisa. Então, no outro dia que a gente chegou em casa, ele comprou uma muda, uma árvore, plantou, falou, esse aqui é ele, é o nosso filho. E ele vai crescer, você vai ver ele crescendo aqui. Ela é frutífera, então você vai ver ela dar frutos. Foi importante pra mim naquele momento. É importante ainda, então às vezes quando eu não tô muito bem, eu vou lá, converso. E aí depois, muito rápido, assim, engravidei da Estela, sei lá quantos meses depois, nem sei mais, mas foi rápido. Eu perdi, na verdade, eu perdi ele em junho. Não perdi, né, mãe? Mãe nunca perde. Mãe. Mas, enfim. Em junho, em fevereiro, eu tava grávida de novo. Ali, eu já tinha passado pela mentoria, já estava muito melhor, mas a gente tem medo, né? Principalmente quando a gente descobre que tá grávida de novo. Então, tudo é gatilho. Assim, Sim. Quando dava semanas... eu tenho que correr pro médico fazer pra saber se tá tudo bem, né? Tudo é gatilho. Foi uma gestação muito tranquila, não tive problema nenhum. Não cheguei a ficar tão paranoica, mas tinha, assim, os dias em que eu, né, tinha medo, em que eu precisava ligar pro meu médico pra fazer um exame, pra saber se estava tudo bem mesmo. E agora tá lá. A Estela, terrível. Nós estávamos falando dela aqui antes. Linda, maravilhosa. Japonesa do olho azul. Menina, japonesa dos olhos azuis. Vocês têm noção de como ela é raridade? E ela veio literalmente pra abraçar vocês, né? E trazer o conforto da família. Eu brinco que ela é tipo a cereja no bolo. Um bolo de aniversário, um bolo, às vezes já é tão gostoso, mas aí tem aquela cereja em cima, sabe? Ela é aquela cereja em cima, não precisava, mas o bolo já estava bom, mas ela veio pra completar. Que bom, e é aquilo que eu falei no início, que a história de todo mundo aqui leva um pouquinho para as mães de casa entenderem que, cara, são cada situação. Quando que você para pra pensar que você vai ter que fazer uma cirurgia de apendicite no meio de uma gestação? Ou a toxoplasmose, que é um mito hoje ainda, né? Você fala em toxoplasmose, você pensa lá antigamente, né? Que não se contamina mais, mas é muito presente. Real, é presente. E as pessoas têm a mania de... Eu pensava isso antes de engravidar, fui saber depois. A gente liga o toxoplasmose, o cocô do gato. O gato, eu não tenho gato em casa. Não, gente, é o alface que você come. Se você não higienizar bem, a grávida fica mais propícia a ter, né? E algumas pessoas, eu lembro que na minha gestação, algumas pessoas, elas têm o anticorpo já, né? Então, elas já tiveram contato com a doença em algum momento, então tá tudo bem, eu brinco que, pode comer sushi na gravidez inteira, né? E algumas pessoas não têm, então precisam tomar um pouco mais de cuidado. Quando eu tava grávida, que eu fui no PC pra tentar a medicação do SUS e tal,
A moça que me atendeu, uma enfermeira, que ela passou da triagem ali para montar o processo, ela falou, se você não tem a toxoplasmose, você fica extremamente alerta, porque a cidade está infestada. Sim. E Por o cuidado. conta das hortas, por conta que as pessoas A não... própria água, né? Se ela estiver contaminada, é água que Ela a gente consome. Uhum. Então ela falou assim, cuida, fruta, tudo que você puder comer cozido, cozido, não como cru. Você não Exatamente. tem o anticorpo ainda, né? É bem isso. Fran, chegou a sua vez. E a história da Fran, lógico, a Fran também teve uma perca, né, Fran, no meio das gestações dos meninos. Mas a história da Fran é diferente. É um cuidado que a gente tem que ter depois que a gente tem o bebê. Que a gente fala assim, nasceu, né? Tá bem. E aí, Fran? Na verdade, eu descobri dos dois na gestação. Na gestação. Quando eu engravidei do Jorginho, né, o meu mais velho, eu morava em São Paulo, fui fazer todos os exames, e aí teve a pandemia. Aí eu voltei para o Mato Grosso. Uhum. E aí aqui, uma gestação normal, tudo indo bem, ele ganhando peso normal, tudo bem, sabe? Nós felizes com o nosso primeiro filho, né? E aí com 23 semanas eu fui fazer um ultrassom. Quando eu fui fazer o ultrassom, o médico começou a mexer, tipo, no mesmo lugar, na cabecinha dele. E ele colocava ali, virava de um lado e virava do outro. Eu comecei a ver a cara dele. Via que alguma coisa... E aí, a gente, tipo, já via os outros ultrassons anteriores e a gente via que eu vi que estava diferente. Uhum. Meu marido me acompanhou em todos os ultrassons. Nesse, ele não foi. Ele não pôde ir, e aí eu pedi pro meu irmão me levar, porque eu estava sem carro nesse dia. Aí eu falei assim, entra pra ver seu sobrinho. Uhum. E aí meu irmão entrou comigo, e aí eu via que meu irmão também olhava aquele ultrassom, porque o meu irmão tinha tido uma bebezinha um pouquinho antes de mim, e ele também via que era diferente do que ele via no ultrassom da filha dele, né? E aí eu perguntei, doutor, tem alguma coisa de errado, né? Aí ele, só um pouquinho, já explico. E aí eu falei assim, é na cabeça, né? Nossa. Aí ele falou assim, eu já vou te explicar. Aí terminou o ultrassom, ele falou assim, olha, eu não vou te dar um diagnóstico de 100%, porque eu não tenho certeza. Eu vou ter que estudar isso aqui e eu vou te entregar o laudo amanhã. Mas eu acredito que o que está acontecendo é que a moleira dele já fechou. Então, quando a moleira fecha, no caso dele, fechou essa aqui da frente, né? Então, a cabecinha dele fez uma ponta, como se fosse uma piramidezinha, né? Um triângulozinho. Fez uma ponta. Então, no ultrassom, você já via aquilo ali. E aí, fui pra casa. Meu marido vinha vindo de Cuiabá, não contei pra ele. Uhum. Chorei com a minha mãe, horrores. Aí, quando ele chegou, eu contei. No outro dia, a gente já veio para ir para Cuiabá, para ter uma segunda opinião também. A minha obstetra me falou, né, olha, o que ele tem é isso, né? Uhum. Saiu o laudo, né? Uhum. Ela falou assim, é uma coisa muito comum. É mesmo. Muito comum, e a gente acha que não é comum, e é muito mais comum do que a gente imagina. E aí ela me falou, olha, isso aqui o que vai acontecer quando ele nascer, vai fazer uma cirurgia, porque vai ter que abrir um espaço na cabecinha dele para o cérebro se desenvolver normalmente, né? Mas ela me falou, vai para Cuiabá, faz um outro ultrassom lá, me orientou a procurar outro obstetra em Cuiabá, porque se caso precisasse de uma UTI, lá eu teria um suporte, aqui eu não teria. Uhum. Fui para Cuiabá, a gente fez ultrassom, o médico lá também me falou a mesma coisa, né? Ele tranquilizou a gente. Aí a gente consegui uma obstetra que me atendia na época de faculdade.
E ela me reconheceu de máscara no estacionamento Os anjos, né? porque eu estava tentando marcar a consulta e a secretária dela não tem. No estacionamento, a gente indo embora, eu vi ela e falei, doutora, ela olhou para mim e me reconheceu de máscara. E ela falou assim, não, eu vou ligar para minha secretária agora, amanhã eu vou te atender. Então, assim, eu também precisava fazer exames toda semana. E aí eu fazia os ultrassons aqui, eu mandava para ela e para outra daqui. E as duas iam, né, me orientando. E a gente tinha que... E aí eu comecei nisso assim. Chorava todo dia, né? Então, assim, me desestabilizei. Então, eu comecei... A minha gestação não começou a fluir normalmente, ele começou a não ganhar peso. Sim, porque o corpo conversa com a mente, né? Então... aí não ganhava peso, comecei a perder líquido. Então, assim, a gente tinha que segurar o máximo possível. E aí, com 33 semanas e 5 dias, eu vi que ele não mexia. E ele mexia bastante, ele era bem ativo. Aí liguei pra Juliana, né, no obstetra. Ela falou assim, vem aqui que eu vou olhar. Aí ela fez um ultrassom e falou assim, liga lá pra tua outra médica e pede pra ela te atender amanhã cedo. Aí ela me perguntou, a mala tá pronta? 33? Ela estava, porque eu sabia, eu já tinha vinha tomando as injeções pra fortalecer o pulmãozinho dele, Entendi. porque a gente já sabia que poderia nascer antes. Fomos para Cuiabá, cheguei lá, ela me atendeu no primeiro horário, ela olhou realmente, tipo, não dá mais para segurar, já vamos te encaminhar para o hospital. Então, assim, eu não tive nem ansiedade, tipo, de, o parto vai ser tal dia. Tipo, já foi ali na hora, ele nasceu. Muito pequenininho, 1,9 kg, magrinho. Mas graças a Deus, assim, ele não precisou de UTI. No outro dia a gente ganhou alta. Caramba, de 30. E a cabecinha dele nasceu com... Aí a cabecinha dele nasceu bem pontudinho, assim, bem pontudinho. Aí nós já havíamos conversado, tínhamos ido com um ultrassom no neurocirurgião, ele tinha nos explicado tudo, como que era a cirurgia. No caso dele, como era frontal, não corria risco de ter um problema neurológico. Em outros tipos, pode. Geralmente a criança tem, né, problema neurológico. No nosso, não tinha, né? E aí ele falou pra gente, olha, quando ele nascer, a gente vai examinar ele e tal, porque o ultrassom é ultrassom, sim, né? Então sim. A gente precisa examinar ele. Fizemos tomografia quando ele nasceu, tudo. E aí ele falou, olha, ele é muito novinho para fazer cirurgia, ele precisa ter no mínimo 5 quilos. Então, assim, a gente precisava ganhar peso. E aí ele tinha alergia à proteína do leite, que a gente não sabia. Então, assim, tentava amamentar, eu não conseguia amamentar. E aí tomava fórmula, e aí ele passava mal. Aí levamos uma gastro. Aí a gente teve que dar um leite especial para ele. E aí só quando a gente descobriu, com quase 3 meses, que ele tinha essa porque ele também não ganha peso, né? Se tem não ganha. E aí vomitava o tempo todo, né? Aí... ele começou a ganhar peso. Aí, com 5 meses de vida, ele fez a cirurgia. Abriu a cabeça de uma orelha a outra orelha. Aqui por cima, Fran? Por cima. Aqui, de uma orelha a outra orelha. A cirurgia levou umas 6 horas, mais ou menos. Imagina o coração de uma mãe com um bebê de 5 meses, gente, fazendo cirurgia. E aí eles tiram, né? Eles removem toda essa parte aqui. Cara, eu não consigo imaginar como é isso. Imagina a aflição. Um bebê. Eles cortam um bebê assim, gente. Assim, eu chorava todos os dias. O dia que eu descobri, até o dia da cirurgia, eu chorava todos os dias. Porque eu falava assim, gente, por quê? A gente sempre se questiona por quê, né? Gente, tipo, Por que ele precisa passar por isso, né?
Mas fez a cirurgia, ele foi para UTI porque precisava ficar em observação. Fiquei ali todo o tempo junto com ele, não arredei o pé. Fiquei o tempo todo ali. A recuperação dele foi muito rápida. As crianças têm um dom para se recuperar. Sim, assim, olha, de um jeito que eu não imaginava que a recuperação dele ia ser tão rápida daquele jeito. E aí, crescendo normalmente, a gente fazendo os acompanhamentos, assim, totalmente normal. O desenvolvimento dele normal, como de qualquer criança tem que ser. E tipo, a vida que segue, ganhou alta, né? Tipo, vamos e continuamos. Porque era mais uma questão de estética e a abertura para o cérebro continuar crescendo. Não era um problema que ele tinha ou que poderia ter. Na verdade, assim, não é nem estético, né? Porque, assim, é uma coisa que tem que fazer cirurgia. Não tinha espaço pro cérebro crescer. Porque porque daí, como a maneira fechada já era colado, então o cérebro vai crescer e a cabeça não. Então o cérebro ia começar a comprimir, aí sim dá problema neurológico. Sim, ele teria problemas neurológicos. Exatamente, então você tinha que abrir para a cabecinha crescer, ter espaço, né? Para ter espaço. Então, como o médico falava, assim, é um ajustezinho que a gente vai ter que fazer. Mas que bom que ele te tranquiliza te dizendo isso, né? É um ajuste que a gente vai fazer. E assim, foi tudo bem, a cirurgia foi bem, a recuperação bem, desenvolvimento normal. Teve um atrasozinho na fala, mas a gente foi pra fono, fala bem, tudo. Aí nós fomos embora de Lucas, fomos pro Ceará. Aí lá eu engravidei de novo, eu perdi, que a Anny já falou. Aí a gente queria engravidar de novo, mas aí nós voltamos. Aí engravidei muito rápido depois, acho que uns Depois 40 e poucos dias depois engravidei. Eu não sabia que estava grávida. Você perdeu com quantas semanas? Foi bem no iniciozinho também. Eu fui fazer ultrassom e só tinha o saco gestacional, não tinha desenvolvido, né? E assim, eu nem imaginava que eu estava grávida de novo. E tinha tomado vinho com a minha cunhada, sabe? Que a gente acha que, perdi recente, faz pouco tempo, né? Sim, eu passando mal e achando... Alguma coisa que eu comi. E achando que é porque eu tinha tomado um vinho lá e não estava bem. Assim, já não é mais acostumada a beber, né? Tipo, tô passando mal. E aí, resolvi fazer um exame e eu estava grávida. Do segundo agora. Agora do mais novo. O terceiro, né? Aí, tipo, tô a gestação normal, fazendo os exames também, tô desenvolvendo normal. E aí eu ia fazer os ultrassons, o médico sempre preocupado ali na cabeça. Porque ele já tinha cuidado primeiro, né? Aí não, tá tudo normal. Mas ali no finzinho da gestação, com umas 30, eu não recordo, acho que 32, 33 semanas, ele olhou para mim, pro meu marido e falou assim, eu acho que o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Aí ele falou assim para nós, olha, me parece, porque assim, as medidas... elas estavam em cima do limite. Então não era como o do Jorginho, que era nítido, né? Que vocês viam, vocês que não tinham conhecimento nenhum conseguiram entender que tinha alguma coisa errada. Fechou muito cedo, né? Então, assim, a dele já fechou bem no finalzinho. Aí, a gente ainda vai ter outros ultrassons, nós vamos ver e vamos... Aí, eu e meu marido, nós conversamos. Nós não vamos ficar colocando minhoca na nossa cabeça. Nós vamos esperar ele nascer. Quando ele nascer, nós vamos levar ele lá no Dr. Giovanni para examinar. Aí, quando ele nasceu, ele estava tentando parto normal, entrei em trabalho de parto, tudo, mas ele fez cocô, tive que fazer cesárea. E aí, quando ele nasceu, eu lembro, porque assim, o anestesista, ele errou a anestesia 3 vezes. Tá. Na 4ª vez ele acertou. Conseguiu me dar anestesia. E me deu a reação, né?
E a minha cabeça começou a doer muito, muito, muito. Eu comecei a gritar de dor. E aí, ele me deu medicamento, tipo, e eu fiquei meio dopada. Mas, assim, das pouquíssimas coisas que eu lembro, foi a hora que a doutora tirou ele da minha barriga. Ela ergueu, eu olhei pra cabeça dele e falei, ele vai ter que fazer cirurgia. Primeira coisa que a mãe olha, tipo, a Como cabeça, pode o coração de uma mãe, né? E aí, assim, lembro de pouquíssimas coisas. Depois eu tive hemorragia, minha pressão baixava, não consegui me estabilizar. Tive que depois fazer aquele outro procedimento, sabe? De tampão, que eu sei. Nossa, Passei. nossa, essa dor de cabeça é horrível. Eu tive também. Tive 3 dias depois. Nossa, É que bom. horrível. Semana deitada. Aí a última opção, assim, a doutora falou assim, olha, toma só mais esse medicamento e se não passar hoje, amanhã você vem com Eu fiquei 4 dias com dor de Amanhã cabeça, deitada, eu assim, não, eu fui lá e fiz. Chorava de cabeça. Mas aí a gente voltou para Cuiabá, com 15 dias, o doutor falou, realmente, ele vai ter que fazer cirurgia. Só que como ele já nasceu maiorzinho, mais forte, assim, eu gostaria de fazer a cirurgia com 2 meses. Assim, então tá, e a gente assim, quanto antes, melhor. Porque o Jorginho fez com 5, né? Com 5, só que aí ele já era mais ativo. Sim. Então, assim, foram 3 dias que eu fiquei no UTI com o pé, porque o Jorginho queria sentar, ele não queria ficar Deitado, né? Então, assim, foi bem difícil. Aí, beleza. Tipo, quanto antes, melhor. Vai ter que fazer, a gente já conhece, a gente já sabe como funciona o processo, Sim, realmente é tranquilo. Né? Só que com 40 dias, a gente teve bronquiolite. E evoluiu muito rápido. Muito, muito rápido. A gente teve que levar ele muito às pressas para Cuiabá, para uma UTI. A gente precisou levar ele de UTI aérea. Porque o estado dele era gravíssimo. Com 40 dias de vida. 40 dias de vida. Ele ficou 14 dias na UTI. Meu Deus! E ele não tinha reação, sabe? Não evoluía. A gente quase perdeu ele. Eu falo assim, que nas cirurgias, abrir a cabeça deles, pra mim foi mais tranquilo do que ver meu filho lá com bronquiolite, porque não existe um tratamento. Você trata sintomas, né? Não existe um tratamento para curar aquilo ali. Então, assim, a gente rezava todos os dias, rezava muito. Tem pessoas que eu nem conheço, que eu sei, que eu não conhecia, que eu sei que rezaram por ele. Mas graças a Deus, mais uma vez, ele se recuperou. Mais uma vez, ele venceu. Mais uma vez ele se recuperou. Aí teve que adiar um pouco mais a cirurgia, aí depois de alguns dias ele ficou gripado de novo. Porque aí a imunidade dele caiu, né? E depois de um processo de 15 dias de UTI, com certeza é uma recuperação primeiro para depois mexer com... Ele teve que continuar fazendo fisioterapia pulmonar por um bom tempo. E aí, assim, teve que adiar a cirurgia. Aí faltava um dia para ele completar 5 meses. Nossa, a cirurgia dele. Fizemos. Também foi tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, recuperou bem, saudável. Só que aí ele tinha essa parte que pouquíssimas pessoas sabem. Ele tinha umas crises durante a noite. Parecia que que faltava ar. E ele acordava, tipo, sufocado. E eu passava as madrugadas com ele no colo. E eu fui médico em todo lugar. Vocês possam correr de médico para todo lado. E tinha médico que me falava assim, é por causa da bronquiolite, isso conforme ele for crescendo vai passando. Mas o coração de mãe não se aquieta. A gente sabe que aquilo ali não é. E aí, assim, também foi uma anja que apareceu na minha vida, né? Eu levei ele para São Paulo. Quando ela viu os vídeos, ela falou assim, mãe, isso é apneia.
Então a gente precisa descobrir a causa. Se ela vem do sistema central ou se é de otorrino. Né? E aí, assim, eu já tinha levado ele no otorrino, o otorrino que falou que precisava fazer cirurgia, o otorrino que falou que não precisava. Então, assim, eu tinha Tem tantos várias, diagnósticos que você não sabe por aquele caminho que você totalmente vai. diferentes os diagnósticos. E aí nós fizemos, a gente dormiu na clínica para fazer, a apneia dele era gravíssima. Aí essa médica reuniu com outras médicas, e aí uma delas era o otorrino, a gente fez o examezinho também, e comprovou que ele tinha 75 de obstrução nasal Meu das Deus. vias respiratórias. Então ele teve que fazer outra cirurgia. Com que idade ele tava já? Agora, Faz. tem Ele 3. tá com. Ele tá aqui, com Ele vai- 2 para não, 3? ele vai fazer 2 anos É. no mês que vem. Fazem 3 vezes que ele fez a cirurgia. Aí ele fez a cirurgia da laringe. E aqui no Mato Grosso a gente não encontrou nenhum profissional que faz. Porque ainda mais em criança. Né? Em criança, né? Não encontramos laringe, amígdala e adenoide. Aí a médica veio de São Paulo pra cá, fez a cirurgia aqui, que pra gente ficava melhor do que eu ter que ficar muito tempo com ele lá. Também fez a cirurgia, era pra ele ficar 2 dias no hospital. No outro dia a doutora chegou e falou assim, fiquei sabendo que ele tocou terror No hospital à noite. Assim, foi, doutora. Assim, então vocês vão ir pra casa. Mas assim, e aí ele fez a cirurgia, ele olhava pra nós, tipo, com uma cara assim, tipo, eu tô respirando, sabe? Tipo, tô normal, sabe? Então, eu falei assim, a gente passou por um sufoco muito grande. Eu me perguntava uma vez por quê. Hoje eu agradeço, porque foram coisas que a gente pôde resolver. A gente fez uma cirurgia, a gente resolveu, eles têm saúde. Né? E tem tantas crianças que lutam por uma doença que não tem cura, que precisam estar com aparelho, vão ter que estar com aparelho o resto da vida, né? Então, assim, não é fácil você deixar o seu filho entrar numa sala de cirurgia, mas hoje... Tão pequenininho. Não é fácil. Mas E a medicina explica algo genético? é genético. Por isso, do raio 2 vezes. Porque tem que ser, né? Porque os dois, né? E tem um nome isso, Fran? Granulocitose. Gente, como pode? A gente não sabe de nada desse mundo, né? E assim, é uma coisa que a gente não sabia que existia, né? E, Até acontecer com a gente, né? Às e vezes é aí, alguns assuntos. sim, aí o médico falou assim que isso é muito normal acontecer. Tanto que tem médicos que falam, a criança tá ali com a cabecinha meia torta. Isso aqui é porque tava na barriga, mas isso vai Verdade. Isso vai melhorar. Isso eu já vi. Muita gente fala, nasceu com a cabecinha meio assim, mas é porque, na hora de nascer. É verdade, isso eu já vi mesmo. Então, assim, como eu já passei por isso, se alguma mãe me fala, eu falo assim, olha, queira Deus que realmente seja isso. Mas se eu fosse você, eu ia procurar um especialista para tirar a dúvida, né? Porque assim, se você não vai atrás e você ficar esperando, a criança vai ter um problema. Então, É porque é um caminho tão difícil que a gente trilhou, que a gente parece que a gente quer que a pessoa fale, vai lá, vê. a já sabe isso gente, também. exatamente, a gente se preocupa que outra criança passe, né? Ou que você encurte o caminho, às vezes, de uma mãe que vai passar por um sofrimento maior. Não precisa, vai ver aqui, se ó. é. Igual quando eu converso com alguém que a pessoa fala que perdeu um bebê. Na hora eu já falo, já vai investigar? Quem? Não, eu vou tentar. Não, vai investigar. Você sumiu. Eu falei assim, sumi. Sumi porque o caminho foi difícil. E é isso, gente. Assim, ó, o que a gente quer trazer aqui nos episódios, nas conversas, é levar essas informações, essas histórias para outras mães. Porque às vezes a gente conversa com uma pessoa, conversa com outra, e a gente fala assim, nossa, sério? Igual eu acabei de falar, tem nome, porque eu nunca vi isso. E então, assim, quanto mais a gente puder levar isso para as pessoas de fora,
cara, é um legado que a gente tá levando pras pessoas, sabe? É um aprendizado pra todo mundo. A gente não é melhor do que ninguém, óbvio, Sim. né? E nem queremos ser. Nós queremos ser nós mesmos, queremos só contar as nossas histórias, os nossos às vezes, em termos aprendizados. científicos, às vezes quem é da medicina ouviu as nossas conversas, às vezes Vai falar, ai, não é, mas a gente contou aquilo que a gente viveu, De né? uma forma que a gente, Experiências, porque né? assim, uma forma que as outras pessoas vão ouvir e vão entender. Exatamente. Não a gente querer explicar. Porque vocês todas vão ter nomes de remédio, de isso, de aquilo. Que talvez não vai fazer sentido, mas esse carinho, esse de mãe pra mãe, que é o que a gente quer levar pra frente, quer mostrar pra todo mundo. Exatamente. A gestação da Betina, ela falou uma coisa que o irmão dela foi e me chamou a atenção. Porque na gestação da Betina, eu não conseguia deixar a minha sogra e a minha mãe ir, porque o meu medo de chegar lá e olhar E não ter, né? ter batimento era enorme. E eu falava, meu marido, só você. Aí acho que nas duas últimas, a minha sogra foi em uma. Sogra, desculpa se a senhora não foi porque eu não queria que a senhora estivesse lá. E a minha mãe foi. É isso, né? Pra mostrar que no final das contas, não era porque você não queria, era o teu medo que nos deixava. Poupar, né? Exato. E você tava poupando um sofrimento que talvez E às pudesse vezes as acontecer. pessoas não entendem, né? Assim, tanto na questão da gestação em si, às vezes eu me privava de ir a um lugar onde comer certo tipo de alimento, porque eu sabia que aquilo ali podia gerar um problema maior, que eu já estava, né? A gente vai lutando, tentando trilhar um caminho certinho pra fazer tudo certinho pra você, porque pelo menos pra mim foi assim. Quando a Betina nasceu, eu falei assim, não, eu tentei e eu consegui. Exato. E se tivesse acontecido alguma coisa ruim, ou pior, desfechos ruins, como a doutora Paula fala, eu ia saber que eu tentei de tudo, que eu fiz de tudo, que eu fui até o último, Exatamente. né, recurso. E assim, né, quando a gente tá passando por esse processo, tudo vira trauma, né? Tudo. Então, assim, no meu caso também, como eu precisei fazer indução no parto, eu precisei ficar na ala da maternidade. Ai, meu Deus. Nossa, olhando os bebês. É terrível, gente. Do lado de um monte de mulher tendo terrível. bebê. E meu marido foi lá e ficou revoltado. Gente, tira ela daqui. A mulher falou, não posso, porque os outros lugares têm doença, tem infecção, Sim, não podemos, sim. ela tem que ficar aqui. Mas é devastador, assim, você saber que você tá indo embora de braço mãos vazio, vazias, né? Meninas, assim, ó. Hoje eu só tenho a agradecer de verdade por me emocionar com a história de vocês. Porque é uma mais linda que a outra. E só de eu conviver com as crianças, de ver elas ali crescendo, ver elas lá na For Kids, bagunçando, comendo. Gente, não tem maior alegria no meu coração de poder trazer vocês aqui e a gente contar isso, levar isso pra frente, tá? Então, em nome da For Kids, meu e da Cassie, gratidão pelo tempo, pelas histórias, pelo aprendizado que a gente sai daqui hoje, tá? De verdade. Muito obrigada. A gente que agradece pelo convite, por eu me sentir lisonjeada, né? Por poder dividir um pouquinho da minha história. E desejo que, desde o início, quando você me falou desse projeto, eu já sabia que, eu falei, Anne, vai dar certo, vai ser sucesso, porque qual mãe não quer ouvir a história da outra mãe, né? Hoje é esse assunto, né? É um assunto de percas, mas vão vir outros assuntos, Exatamente. né? E cada vez tenho certeza que o Pode vai ser mais Só agrega, né? Só agrega. Exatamente, é isso, né? Só agregar tudo na vida das outras pessoas. Isso é isso que a gente quer. Quando a Cássia me convidou para vir, né? Ela falou assim, se você quiser, eu falei assim, olha, eu quero ir, porque eu acho importante a gente contar a história para que outras mães saibam, né? Para que elas possam olhar para elas, para os filhos delas e, tipo, acender uma luzinha. Uma Eu luzinha. preciso, né, me alertar com isso, eu preciso viver para não passar o que a gente O que a passou. gente pensou, A né? Daniela me mandou mensagem, eu falei, não, vou sim, pra mim. Porque assim, depois que eu tive a Betina, eu senti esse desejo no meu coração, sabe, de falar para as pessoas, porque é um assunto que a gente não sabe, que as pessoas não comentam. Eu sabia que a Neia tinha passado gestação, que tinha tomado injeções e tudo mais. Porque assim, a gente não tem muita voz sobre os assuntos que passam na gestação. Ah, você precisa acompanhar,
né? Assim, o meu desejo de falar sobre a gestação da Betina, apesar de todos os percalços no caminho, era muito maior que a vergonha das câmeras. Exatamente. E assim, o que eu falei sempre foi isso, né? Sintam-se à vontade, isso é um bate-papo. Não existe script, não existe roteiro. Tanto que eu não falei pra nenhuma o que a gente ia conversar e nem nada disso, porque é isso. A gente quer essa simplicidade de um café e falar dos nossos filhos. Meninas, obrigada. Quero dizer que no episódio que vem a gente vai trazer outras histórias, outras conversas, outras pessoas. E quero convidar vocês para seguirem lá o canal, se inscreverem lá no YouTube, assistirem o episódio passado, que foi muito legal, foi sobre o desenvolvimento das crianças. Então, obrigada mais uma vez e sintam-se à vontade para quando quiserem voltar aqui, sentar na nossa mesa e conversar de novo sobre outras histórias, sobre como está sendo o crescimento, sobre a escola, enfim, sobre qualquer coisa. Muito obrigada. Obrigada.